Bom dia, Simon. Bom dia. Ô, galera, só pra saber aqui, se eu estiver escutando uma música pelo fone, e aí eu deixar meu microfone ligado aqui, a música vai sair pra vocês? Cara, Lógico eu que não, acho né? que não. Lógico que não. Deixa eu testar aqui então, Aldão. Voltar a música aqui. Faz o teste. Eu vou te Ô, falar. Escutaram Simon. alguma coisa? Ô, Simon. Só o Terra falando. Então tá de boa. Fala, Terra. O Gomes hoje, rapaz, na live do Dinei, colocou até o óculos igual o seu. Porra! Finoso, então. Ué, tava valendo uma pizza, né, ô Simon? Tem que fazer isso, cara. Eu vou ligar a câmera aqui, ficar igual você. Porra, meu amado. Pô, por que que precisa me avisar? Eu ia entrar também na live do Tinei. Vale uma pizza? Nossa, o combinado é cada professor fazer um sorteio. É, o combinado? É. Combinado comigo não, hein? Ah, então eu tô te Faltou passando a você. informação agora. Esqueci Porra. de te avisar. Não, tranquilo. Tranquilo. Vou combinar com vocês. Entrei na sua aula mais cedo hoje, né, ô Vou Simon? pagar um rodízio na pizzaria Carretão. É a melhor da minha cidade aqui. Iuna, Espírito Mas aí Santo. tem que ir aí. Paga a passagem também? Não, é Tem só que- rodízio, né? Ah, beleza. O Ronei só acha. Tem que ir, mano. Muito Tem que ir. espertinho você, né? Muito bom. Meus amados, vintão, acho que é nós, né? O resto aí tá demorando, deve estar fazendo, né? Não tem o que fazer. Vamos iniciar aqui porque a parada é sinistra. Lindões, estamos falando de gerador, né? E o gerador real, conforme nós vimos ontem, representado dessa formazinha aqui, ok? Ligado a um circuito externo qualquer, seja ele qualquer coisa linda das que a gente estudou, né? Nós também podemos representar toda essa estrutura em termos de potência e rendimento, ok? Ontem a gente já até falou do rendimento, agora a gente só vai formalizar isso no quadrinho. Então, chamamos a resistência externa de Rzão, vamos botar Felipe para dentro, ok? Chamamos a resistência interna de Rzinho, e agora, né, a força eletromotriz Epsilon, ok? Maravilhosa Epsilon aí, que é a máxima voltagem do nosso gerador. O que nós sabemos? Bom, potência é PVI, né? Potência é PVI sempre. E se eu quiser ir além, eu posso brincar que o resistor, os resistores, têm uma potência dissipada, né, ou potência de um resistor, em função da resistência, que é V ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Como eu sei, agora preste atenção na jogada aqui, porque eu vou jogar agora. Como eu sei que nesse circuito, chamado circuito série, que sempre será assim, nunca se esqueça, né? É o gerador em série com o trambolho que tiver aqui. A corrente total é constante, eu vou colocar tudo em função dessa corrente, ok? Já que ela é constante. Corrente que passa aqui, I. Corrente que passa lá, I. Então, ela é uma constância só. Então, dessa forma, o que nós sabemos? Preste atenção. Bolotinha número 1, potência total. Quem tem potência total é o gerador. Você vai me desculpar, mas quem tem aqui algo total nessa situação é o gerador. Marina Pulbel dizendo, o Rzão é sempre maior que o Rzinho? Não necessariamente, ok, Marina? Não mesmo. Aqui em questão, só para dizer para você que existe uma resistência externa que a gente sempre estava chamando de Rzão, lembra? Então, para diferenciar o externo do interno, a gente acabou colocando o Rzinho. Porém, é muito mais comum, Marina, que o Rzão seja maior que o Rzinho. Mas sempre não. Eu já vi exercício com Rzão menor do que Rzinho? Não, não vi. Eu ainda não vi. Mas não é verdade que seja necessário isso. Por isso a minha resposta para o seu sempre é não, tá bom? Marina perguntou se Rzão era sempre maior do que Rzinho. Amadões,
quem é a potência? PVI. Só que a voltagem total de um gerador, a gente está chamando de epsilon, vezes a corrente, que a gente está chamando de I. Eu não vou botar I total não, tá? Porque fica deselegante. A gente já sabe que a corrente é total e é uma só, é constante, mas fica muito deselegante trabalhar dessa forma. Então, quem seria a potência total do gerador? Epsilon vezes I. Muita gente chama isso de potência interna, né, já que é do gerador, ou simplesmente potência do gerador. Ok? Então, quem é que tem potência total? O gerador. Mas é claro que, e agora, moçada, por favor, não é aquela questão de potência total e o que eu uso. Não. O gerador é o cara que entrega, que dá. Então, fica muito esperto com isso. Potência total é a potência máxima que ele poderia entregar ao circuito. Porém, uma parte ele entrega, que a gente tem chamado de útil. Né? Uma parte ele entrega para o circuito externo. E a outra parte, ele usa, barra dissipa. E aí a gente pode falar dissipa mesmo, não tem problema nenhum não. Então, qual é a parte que ele entrega? Bom, o que entrega vem para cá. E qual é a potência desse resistor aqui? V vezes I. Só que aqui a gente já sabe que a voltagem que passa nele é V, não é epsilon mais. Então, se a voltagem que passa nele é V. Nossa, isso ficou feio. Desculpa, viu? Se a voltagem que passa nele é V e a corrente que passa nele é I, você não calcularia essa potência usando PVI? Ou R vezes I ao quadrado? Ou V ao quadrado sobre R? Tanto faz. Só que aqui, por convenção e por escolha própria, eu vou usar PVI. Essa potência útil, pelo amor de Deus, não é pelo gerador, e sim o que ele entrega é lá para o circuito externo. Tá. E claro, né? Do total, ele entrega uma parte, a outra parte ele dissipa. A gente vem chamando de potência dissipada. Só que quem é que faz isso no gerador? Porque o gerador em si não faz nada, né? Quem é que está fazendo esse mal para o gerador? É o Rzinho, né? Então, quem está dissipando alguma coisa, usando alguma coisa, fazendo alguma coisa, é Rzinho. Então, usando o Rzinho e usando em função da corrente, eu posso escrever Rzinho vezes I ao quadrado. Aquela potência RI quadrado. Aí alguns vão me perguntar, Simon, por que você não continua na ideia do PVI? Não vai dar na mesma coisa? Me ajuda. Potência dissipada igual a V vezes I. Não é esse Vzinho? Ontem, na aula de ontem, eu falei como calcular esse Vzinho. Alguém pode falar para mim como que calcula o Vzinho? Vou repetir. Na aula de ontem, eu disse como calcular o Vzinho. Como que eu calculo o Vzinho? Repete. R vezes I. Rzinho vezes I. Não é isso, moçada? R vezes I. Perfeito. Rzinho vezes I. Então, Rzinho vezes I não é Rzinho vezes I ao quadrado? Tcharam, dá na mesma, ok? Então, mostrando para o senhor, e por uma convenção que eu quero usar, você vai entender o porquê logo, logo, ok? Está aqui, Rzinho vezes I ao quadrado, ok? Isso aqui é de quem? Da resistência interna. Ficou bom lá? Fala para mim. Não entendi a diferença entre o epsilon e o V. O epsilon é a tensão total que uma bateria tem. V é a tensão que ela consegue de fato mandar para o circuito. Uma bateria sempre tem uma voltagem total. Compra uma pilha lá no supermercado, vai estar lá 1,5 volts. Na hora que você liga, eu estou dizendo para você nessa matéria que por ela ser real,
por ela ter uma solução química, uma resistência interna, ela não consegue jogar para o circuito no qual você ligou, controle remoto, enfim, lâmpada, qualquer coisa, ela não consegue jogar essa voltagem toda, esse 1,5 volts. Ela manda uma voltagem menor. Então, a voltagem que ela manda para o circuito, a gente vai continuar chamando de voltagem, V. Epsilon agora é aquele valor que vem escrito na bateria, aquele valor total, que não é o que de fato ela joga para o circuito, ok? Anteriormente, Marina, a gente não estava preocupado com isso, né? Porque a nossa bateria não tinha resistência interna, ela era ideal, aquela que não existe na verdade, e por isso a gente chamou tudo de V. Né? O que vinha para o circuito? V. E qual que era a voltagem da bateria? V. Infelizmente é ruim trabalhar dessa forma e depois ter que falar para o aluno que é mentira, né? Mas antigamente era só isso, V aqui e V aqui. Não era o que a gente estava fazendo? Só que agora, no gerador real, eu não posso chamar mais a voltagem dele de V, porque ela é maior, ela é total, epsilon, diferente da que ele joga para o circuito, que é o V. Ok? Simon, Oi. estou com dificuldade aqui em que a diferença do circuito externo e da resistência interna. Resistência interna está dentro da bateria. O circuito externo é qualquer coisa. Aqui. Um desenho para tirar as dificuldades. Pronto. O que é isso? Um gerador, uma pilha e uma lâmpada. O que a lâmpada tem? Uma resistência. Ela é o circuito externo. O que a bateria tem? Um epsilon e dentro dela uma resistência interna. Esse é o circuito interno. Saquei. Pô, agora ficou chique, né, velho? Ficou. Agora ficou chique. Aí, para finalizar a questão da Marina, essa pilha tem 1,5 volts. Comprei de fábrica. Mas ela consegue, de fato, mandar para aquela lâmpada ali 1,4 volts. Então, quem é 1,5? A voltagem total dela, que a partir de agora a gente chama de epsilon. E quem é V? A voltagem que de fato ela usa no circuito, que ela consegue entregar para o circuito externo. Então, eis o epsilon, voltagem total, e eis a DDP lá no circuito, a tensão lá no circuito. Ficou fino, hein, maluco? Fino do fino do fino. Amadões, eu preciso apagar esse desenho aqui. Pode? Pode, eu já printei já. Tá de boa. Printei. Só o desenho. Né? Se alguém estiver copiando ali ainda as potências, só o desenho. Amadões, o que é o rendimento na física? A potência útil sobre a potência total. Sempre foi isso, né? Energia útil sobre energia total, potência útil sobre potência total, é o que eu uso dividido pelo que eu poderia usar. É uma parte do 100%, por isso é alguma coisa por 100%, ok? Então, neste caso, o rendimento do nosso gerador será a potência útil, V vezes I, sobre a potência total, epsilon vezes I. Aí, amado, se você já tiver as potências no exercício, já joga aqui, PU sobre PT. Mas se você não tiver a potência no exercício, você pode cortar essa corrente aqui, e tal qual eu falei ontem, né? Quem é o rendimento de um gerador? V sobre epsilon. O que é isso? A voltagem que ele entrega para o circuito, dividido pela voltagem total que o circuito poderia utilizar. Isso é o rendimento de um gerador. Alguns rendem muito bem, outros rendem mais ou menos, ok? Então, essa é a nossa equação, a equação de rendimento. Lembrando que isso aqui vai dar um decimal, vocês já morrem de saber disso, né? 0, qualquer coisa, multiplica por 100, e aí, chulespa, nós temos o que nós chamamos, consideramos aí como sendo o percentual. Topem? Por que você cortou o I? Igual, né? Multiplicando em cima e multiplicando embaixo.
né? Multiplica em cima por i, multiplica embaixo por i, é a mesma coisa que nada. Perfeito, moçada? Tá. Fala para mim, Terra. Esse N aí é percentual que você falou, né? Esse n é o rendimento. Esse eta, né? Que é um n com a perninha grande, letra grega. O eta Beleza. é o rendimento. Perfeito? Aí, lembre-se, o rendimento sempre será um número entre 0 e 1. Maior do que 0 e menor do que 1 para o nosso gerador real. Né? Nenhum gerador vai render 100%, porque ele é o real. O ideal é aquele que tem o rendimento 100%. Esse é o ideal. Show de bola? Então, nós temos o gerador real e o gerador ideal. O real sempre menor do que 100%. Botar o iPhone de Ana Carolina aqui para dentro. Posso apagar tudo? Só copiar a parte do Peraí, N. peraí. ali, ó. Calma aí. Demorou. Sem pressa. Sem nóia. Mano, a nossa aula de semana que vem é loucura, tá, velho? Vou mentir pra você, não. Não perca. Na hora que puder, me dá um toque aí, viu? Pode pular. Pode. Uau. Partiu? Pode. 24, negócio. O cara mandou um DJ ali, né? Pop, pular. Partiu? Amadões, parte importantíssima, ok? Dentro da nossa matéria. Gráficos de um gerador. São 2. Mas muito importante mesmo, ok? Primeiro gráfico de um gerador é o gráfico característico do gerador. Todo gerador tem um gráfico de geração desta forma. Esse é aquele que vem de cabeceira no vestibular, né? E é claro que eu preciso saber interpretá-lo. E é isso que você vai aprender aqui agora. Como interpretar o nosso gerador, perfeito? Então, temos aqui o gráfico V em função de I. Um gráfico que você já conhece lá do estudo da resistência, né? Não sei se você lembra, mas quando a gente trabalhou com resistência elétrica, a gente também tinha um gráfico V por I, que dava uma reta assim, né? Esse era o gráfico do resistor. Agora a gente vai trabalhar, resistor ohmico, né? Lembra disso. Agora a gente vai trabalhar com o gráfico do gerador. Simon, como funciona o gráfico do gerador? Deixa eu ver se... esse é o finão aqui, ó. Achei o pincel. Amados, primeira coisa é a equação do gerador. Qual é a equação do gerador? V igual a epsilon menos RI. Como eu tenho um gráfico que é V em função de Y, então eu tenho Y em função de X. Ah, top. Então já tem uma dimensão do que está acontecendo aqui, Simon. De modo que eu já manjei que Y é a tensão, né? X é a corrente, e agora eu tenho epsilon como sendo o ponto B e Rzinho como sendo o ponto A.
Amadões, estão me ouvindo? Preste atenção, por favor. Você lembra na matemática o que é A e o que é B? Já que isso aqui é uma equação de reta e uma reta decrescente. Então, sim, sem bobeiras e chorumelas, já vou colocá-la aqui de uma vez. Pronto. Esse é o gráfico característico de um gerador. É assim que você vai encontrar. Quem é A e quem é B nessa função de primeiro grau? B é esse Ezinho aí, meio deitado seu aí, que começa lá na... Lá em cima, lá, ó. É não? V. Aqui? É, Isso? isso. Muito bem. Porque, segundo o que o Gabriel acabou de dizer, B é o coeficiente linear da reta, que é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Não foi isso, Gabriel? Isso. Então, se é o coeficiente linear e ele equivale a epsilon, né, pela comparação direta, o ponto onde a reta corta o eixo y é este ponto. Então, claro, né, e pelo amor de Deus, olhando para o gráfico, qual é a maior tensão? É quando ela toca aqui em cima, para esse gráfico. Então, epsilon. Já tenho uma informação direta desse gráfico. Qual é a segunda informação que eu tenho? O R. Hum? O R, que é a variação. O Rzinho, que é o coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta para nós, Rzinho, que é a inclinação da reta, não é isso? Inclinação da reta é delta y sobre delta x. Delta y está aqui, ó, é epsilon. Agora, quem que é delta x? É essa corrente aqui, meu amado. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Essa corrente máxima vai acontecer quando a DDP vale quanto? 0. Zero. Aí você vira e fala assim, uai, mas quando que a DDP num aparelho vai a 0? A DDP em um gerador vai a 0 quando ele está em curto. Essa é a definição de curto. Foi o que a gente aprendeu, lembra? Ah, juntou um fio aqui, juntou um fio ali. Por que que esse cara estava em curto? Porque a DDP entre os terminais valia 0. Então, quando a DDP do gerador for a 0, ele vai ter um pico de corrente, que nós chamamos de corrente máxima, ou ICC. O que que é a corrente ICC? É a corrente de curto circuito. É aquela corrente que vai acontecer quando a DDP, por definição, vai a 0. E se você quiser brincar de equação, olha que bonito. V epsilon menos RI. Quando a DDP for 0, a corrente é chamada de curto-circuito, não é isso? Passa menos RI para cá, mais RI. E passa o I dividindo. Quem que é o Rzinho? Epsilon por ICC. E pelo amor de Deus, né? Epsilon dividido por ICC é justamente delta y sobre delta x, a inclinação da reta. Então, meus queridos, no gráfico de um gerador, agora matemáticas fora, que às vezes tem aluno que olha isso aqui e fica meio assim, né? Não tem tanta proximidade com a questão de função, fica um pouco desesperado com a questão de função, ok? E aí, entenda, o que que eu preciso tirar de um gráfico desse toda vez que ele aparecer para mim? 3 coisas. Epsilon, que já está aqui de cara. I, ICC, que está aqui de cara. E a resistência interna. Quem é a resistência interna? Delta Y sobre delta X, a inclinação da reta. Epsilon sobre ICC. Então, meu amado, não dá para bobear aqui não. Trouxe para você o gráfico de um gerador, 3 informações você tira de cara. Epsilon, corrente de curto-circuito e a resistência interna. Corrente de curto-circuito, lindos, é só uma nomenclatura, tá? Por favor. Seria a corrente máxima que aquele gerador suporta, mas é só uma nomenclatura essa questão do curto-circuito aí, é porque, por definição, a gente já falou que quando um aparelho tem a tensão igual a 0, é porque ele está em curto, ok? Então é só uma nomenclatura, fica doido não. Ah, corrente de curto.
nomenclatura. Simon, Fala para mim? o Rzinho aí não seria calculado, tipo assim, variação de V sobre a variação de I, não? Sim. Delta Y sobre delta X, que é o mesmo que delta V sobre delta I. Só que qual é a variação de V aqui? Epsilon menos zero. Né? Qual é a variação de I? I menos zero. Ok? E o gráfico é sempre assim, cortando os dois pontos, uma reta decrescente, ok? Não tem pedacinho de gráfico, não. É ele inteiro. Mas normalmente não passa do eixo I, não? Não. Esse é o gráfico. O que ele pode fazer para você, só de sacanagem, é te dar um gráfico assim, ó. Um pedaço, né? Com esse ponto e esse ponto, para que você complete a função. O cara te dá um pedacinho de gráfico desse aqui e fala, é um gráfico do gerador incompleto, calcule epsilon e calcule i. Aí quem manja aí de função de primeiro grau sabe prolongar esse gráfico, né? Encontrar os pontos máximos aqui e mínimos, né? Ou joga na fórmula V igual a epsilon menos RI para os dois pontos que a gente tem. Ele vai dar informações sobre esses dois pontos específicos aí, para que você consiga completar o gráfico. Ô, Sábio, Fala para mim? eu consigo ter uma corrente com valores negativos? Não. Corrente negativa, né, representada em muitos gráficos, é a representação para a gente de uma corrente com sentido inverso. Uhum. Então, por exemplo, a corrente está indo para a direita, eu chamo de positivo. A corrente que estiver vindo para a esquerda, eu vou chamar de negativa. Aí no gráfico, eu vou ter, né, uma corrente na parte de cima do gráfico e na parte de baixo do gráfico, dando números positivos e negativos. Mas nunca se esqueça, o mais e o menos vai ser representado apenas pelo sentido da corrente. Galera, preciso muito apagar, ok? Para dar tempo de fazer o último gráfico. Podemos? Vai lá. Empolgou. Vai lá. Vai na fé. Três, dois, um, partiu então. O nosso último gráfico, muito famosinho, ok? Você vai ver que ele aparece até na sua apostila, lá nos exercícios, né? Vai estar liberado aí mais um tipo de exercício para você fazer a partir de agora. É o gráfico da potência útil do nosso gerador, né? Qual é a potência útil máxima que o nosso gerador consegue entregar ao circuito, tá bom? Esse é um gráfico muito importante, chamado gráfico da potência útil, tá ok? Muito importante mesmo. E você vai me ajudar, porque você sabe trabalhar com função melhor que eu, hein? Você já pode se dizer um doutor em funções, né? Nosso gráfico, claro, é em função da corrente, só que agora a gente vai trabalhar com a potência útil. Aí eu vou chamar a sua atenção para aquela equação que a gente estava trabalhando no exercício anterior, na verdade no tópico anterior, né? Não é exercício, mas no tópico anterior do anterior, que é o tópico de potência que eu coloquei para vocês. Vamos lá? O que é potência total? É potência útil mais potência dissipada. Né? Isso que a gente aprende lá no primeiro ano, né? Ou lá em ciências já, né? Energia total é o que eu uso mais a que eu jogo fora. Então, se eu quero a potência útil, eu sei que ela é a total menos a que não é usada, né? Pelo circuito externo agora, já que a gente não vai brincar de dissipação especificamente. Abrindo as equações, quem seria a potência útil? A potência total, vimos hoje, epsilon vezes i, menos a potência dissipada, que é quem? Rzinho vezes i ao quadrado. Fiz alguma coisa muito anormal aqui? Ou está suave? Não. Tranquilo, né? O que eu estou fazendo agora? Um gráfico de PU em função de I.
Então, quem é PU? Y. E quem é I? O nosso X. É óbvio, então, que nós temos, que ali é corrente ao quadrado, né? Um A aqui e um B aqui. O que nos dá esta abençoada equação? Uma equação de segundo grau, cujo resultado gráfico tem que ser o quê? Parábola. Parábola. De concavidade para cima ou concavidade para baixo? Convidar para baixo. Por quê? Menos. Porque o O A é negativo. Muito bem. Então ela é triste, concavidade para baixo. E, portanto, meus amados, eu já sei que aqui eu tenho duas raízes, ok? Que vão cortar o eixo I. O que eu peço de ajuda para você agora? É que olhando para essa equação, você encontre para mim essas duas raízes, o Sherlinha e o Arlinha, ok? Quando y vale 0, quando x for, né, isso que é a raiz da equação, e aí, meu amado? Y é igual a 0, quando x for o quê? Fala para mim quais são as duas possíveis raízes para essa nossa equação. Eu vou falar a primeira, tá? Que é a mais difícil. Você calcula a outra que é mais fácil. A primeira raiz dessa equação é 0. Porque quando a corrente for 0, 0 vezes epsilon é 0 menos 0 ao quadrado vezes rzinho é 0. Então, zera a nossa PU, o nosso y, ok? Então, a primeira raiz é 0. Fiz uma boa para você. Qual é a segunda raiz? É B sobre A, né? Não, sabe? Nossa senhora, hein? É isso aí. B sobre A, eu estava esperando isso. E B sobre A seria quem? Epsilon sobre R. Ex-menino bom. Epsilon sobre R. Então, meus amigos, vamos denotar. Nós temos aqui o nosso gráfico. Nossa senhora, hein? Essa é a nossa parábola, ok? Que tem 0 como raiz. E qual é a outra, meninos? Epsilon sobre R. É óbvio que por simetria, nós temos um ponto aqui no meio, que é exatamente epsilon sobre R dividido por 2. Correto? Correto. Isso aí então, epsilon sobre 2R. E o Gomes já está dizendo que este ponto é o ponto de... Que ponto é esse aqui? Y do vértice. Isso, é o ponto de Y máximo. Então, o que nós temos aqui? Ó, padrinho, a potência útil máxima de um gerador. É isso. Só que, na hora que o doidão colocar para você o gráfico, né, bonitinho, ele vai perguntar para você, qual é a potência útil máxima do gerador? Ou, dado o número, ele vai pedir para você quanto vale epsilon e Rzinho desse gráfico. Olha que bosta. É um gráfico de potência em função de corrente. Ele vira e te pergunta quanto vale epsilon e quanto vale Rzinho. Aí você, muito esperto, já sabe. Aqui vai ter um número, não vai? Uma corrente qualquer. 10. Aí você já sabe que esse número é igual a epsilon sobre Rzinho. Já temos uma equação, duas incógnitas. Basta você saber que esse número aqui que ele vai dar, sei lá, 100 watts, é uma expressão. Alguém sabe me dizer qual seria a expressão da PU máxima? Ah, claro que eu sei, Simon. PU máxima será, me ajuda aqui, por favor, vamos para a equação? Epsilon vezes a corrente. Qual é a corrente máxima? Epsilon sobre R. Menos Rzinho vezes a corrente ao quadrado. Pronto. É isso que a gente está fazendo, calculando a expressão da PU máxima. Na correria, né? Porque o nosso time está acabando aí. Nós temos aqui, amados, epsilon ao quadrado sobre R, menos, e nós temos aqui
epsilon ao quadrado sobre r ao quadrado. Posso cortar um r ao quadrado aqui com um r aqui, vai ficar um r embaixo. Então, fiz merda e ninguém me falou. Ah, Simon, só quero almoçar. Não, é rapidinho, dá para corrigir. Ô, meus amados, a potência útil máxima tá aqui, ó. É quando a corrente é epsilon sobre 2r. E eu peguei a de lá e ninguém me falou nada, ok? Então tá aqui. Epsilon sobre 2r, epsilon sobre 2r. Recorrigindo e repetindo. Tá claro para você? Quando a corrente está aqui, é a potência máxima? Então, estou me corrigindo aqui para vocês, ok? Então, aqui, epsilon ao quadrado sobre 2r, menos, aqui em cima, epsilon ao quadrado sobre 4r. E aí nós temos meio, porque epsilon ao quadrado sobre r repete, né? Meio menos 1/4. Quanto que dá 1 sobre 2 menos 1 sobre 4? Quanto que é metade menos 1/4? Ah, é metade, não, zero, eu não sei. É 1/4, É 1/4, né, velho? ué. Metade é meio, menos É 1/4, isso aí. que é 0,25, é 1/4. Então, quem é a nossa potência útil máxima? Epsilon ao quadrado sobre 4r. E aqui a gente vai já anotar para você, ó. Epsilon ao quadrado sobre 4r. O que significa isso, padrinho? Eu tenho pontos de corrente em função de epsilon e rzinho, pontos de potência em função de epsilon e rzinho. Se eu tenho 2 pontos, eu tenho 2 equações com 2 incógnitas. Dá para resolver o sistema, ok? Então, o que o gráfico da potência útil máxima te dá? Numericamente, a potência útil e a corrente, onde acontece isso, né? Claro, é um gráfico de potência e de corrente. Porém, aplicando a fundo, eu consigo calcular ainda a força eletromotriz e a resistência interna só através desse gráfico. Conforme vai pedir para vocês em um dos exercícios Era lá mais fácil você da ter sua só apostila. colocado na fórmula, não sabe? Sim, Do Y do vértice. sim. Perfeito. Fiz um trabalhão danado aí, até confundiu. Ah, só para demonstrar, né, velho? Para ficar elegante. Nossa, Isso aqui vai para o YouTube. verdade. Nossa. Coitado, quem assistiu no YouTube. Agora, você que conhece as raízes, perfeito? E você que conhece o vértice, né, o Y vértice da nossa parábola, é diretão, né, velho? É diretão. Matemática tá aí para isso, né? Para ajudar o bobo. Show? Amadões, um prazer incomensurável. Eu quero apagar isso aqui. Alguém já tirou print? Já. Já. Vai passar mais. Quem que tirou o print? Eu. Eu quem? Eu,